né? E se o processo é de expansão, né, esse W vai assumir valores negativos. Beleza? Isso também não é nenhuma novidade. Mas se o gás está expandindo, a energia interna dele está caindo. Ele deveria resfriar. Porque o que é energia interna? Isso eu falei também. É a somatório da energia translacional, rotacional, vibracional e eletrônica. Tá? Se ele está perdendo energia interna, quer dizer que ele está perdendo esse movimento. E isso se reflete necessariamente na diminuição da temperatura. Mas essa equação aqui não está falando em variação de temperatura, está falando em temperatura constante. Então, como é que a gente resolve essa história? Como é que o gás se expande, realiza trabalho e aí vem você e fala o que eu tinha falado ali agora há pouco, que a variação da energia interna, ΔU, num processo de expansão isotérmica e reversível é igual a zero. Como é que eu consigo fazer que essa expansão reversível e isotérmica, ou seja, com que esse processo que consome energia interna, não faça com que a temperatura diminua? Só existe uma forma. Porque o ΔU é igual a zero, mas o ΔU é igual a W, e eu ainda tenho mais uma outra coisa, né? Que o ΔU é igual a Q. Não é por causa que é isotérmico que o processo está sendo realizado em um sistema isolado, num sistema onde as paredes são refratárias. É aí que a gente mata a questão. Porque para que o ΔU fique igual a zero, se o processo está realizando o trabalho, o ΔU está caindo, mas para manter esse ΔU igual a zero, ou seja, manter a energia interna constante, precisa entrar calor. Tá? Então, o meu sistema está aqui, ele está realizando o trabalho, e a mesma quantidade de trabalho que ele realiza precisa entrar na forma de calor. Com calor. Só quando esse sistema está realizando uma expansão isotérmica irreversível é que tudo que sai de trabalho entra na forma de calor. Então ele gela ali os vizinhos dele, ali abaixo a temperatura dele requer calor. Porque se então ele expandiu ali e realizou menos 50 kJ de trabalho, então teve que entrar 50 kJ para... Lembram lá da equação que eu coloquei aqui na primeira lei da termodinâmica? O ΔU é igual a Q mais W. Se tem menos 50 kJ, aqui é um exemplo, né, de trabalho sendo desprendidos para fazer a expansão, precisa necessariamente entrar 50 kJ como calor para que esse somatório aqui, para que esse ΔU dê zero. Tá? E era isso que faltava eu cravar ali e dizer. Então, mas isso só é verdadeiro quando a expansão for isotérmica e reversível. Tá? Então, isso que eu queria crivar. Se você não entendeu, volta um pouquinho ali, pega de volta a explicação que eu acabei de fazer, porque isso é importante. Importante para quê? Para responder o exercício. Tá? Então, eu vou colocar aqui na versão que eu peguei. Então, foi duas coisas. Uma coisa que eu não tinha alertado vocês. Peço perdão por causa disso, tá? Mas agora alertei, já complementou a aula. Era uma informação que você não tinha. Que um processo de expansão isotérmico irreversível, a variação da energia interna é igual a zero.
Mas da onde é que eu tirei isso? Não vale muito a pena eu gastar uma aula inteira para essa expressão. Tem a ver com dois cientistas, um deles era o Joule, e aí tem um experimento de Joule Thomson, e eles chegam a essa constatação que nesse tipo de processo tudo que é realizado como trabalho é adquirido como calor. E isso só é válido para um processo isotérmico irreversível. Outros processos não vão ter essa propriedade, tá bom? Então, que é o caminho A. E agora vai ficar fácil para você fazer. Então, o caminho A é uma expansão isotérmica irreversível lá daquele nosso exercício. Então, o caminho A, eu já até peguei do livro aqui para não gastar muito tempo escrevendo. Eu preciso calcular essa expansão isotérmica irreversível. E aí eu preciso comparar com o caminho B. Vamos dar uma olhada agora no caminho B. O caminho B é uma situação hipotética ao caminho A. Vá, né? Claro que você entendeu que é uma forma alternativa. Então, vou tentar abrir aqui uma outra folha para que você consiga enxergar com clareza isso que eu estou explicando. Olha só, o caminho, eu tenho dois caminhos e tenho dois estados. Então, o estado inicial era esse, e aí houve um processo isotérmico e reversível de expansão para um estado final. Tudo isso daqui é o meu caminho A. Quais são as características do meu processo? Eu tenho N igual a 1 mol. Eu tenho temperatura igual a 292 Kelvin. Eu tenho 3 atm de pressão. Eu tenho um ΔV, que é 20 litros menos 8 litros, né? Por causa que foi de 8 até 20. Mas olha aqui em cima, por dois caminhos diferentes. Isso quer dizer que eu vim do estado inicial para o estado final, mas na verdade o que está acontecendo mesmo é que no estado inicial eu tinha 8 litros aqui. Agora sim posso copiar e colar aqui. E aqui eu tinha 20 litros. Aí, claro, não é um ΔV, né? É só o volume. Então, estado inicial, 1 mol, 292 Kelvin, 3 atm, 8 litros. Estado final, 1 mol, 292 Kelvin, 3 atm, 20 litros. Estado inicial, estado final. Eu cheguei ao estado final tanto pelo caminho A, que eu vou fazer agora, quanto pelo caminho B. Você já vai entender por que eu estou dando toda essa volta. Pelo caminho B. Dessas propriedades aí, galera, lembram que tinha uma
Aliás, outra coisa, né? Eu quero calcular Q, W e ΔU. Eu já sei que W eu posso calcular de maneiras diferentes, porque são funções de caminho. Mas uma delas é função de estado, o ΔU. O ΔU é função de estado. Uma função que só depende da diferença do estado final em relação ao estado inicial. Se o estado final e o estado inicial são os mesmos para os dois caminhos, então o ΔU do caminho A tem que ser igual ao ΔU para o caminho B. Tá? Por quê? Porque o estado final é o mesmo que no caminho A ou no caminho B. Tá? O que está mudando aqui não é... Eu não tenho dois estados finais diferentes. Eu poderia ter um estado final 1, 2, 3, 4, infinitos. Mas eu só tenho um estado final e eu parti do mesmo lugar. Só que eu fiz isso por duas rotas diferentes. Tá? Eu posso ir para Ponta Grossa daqui de Florianópolis, eu posso ir de busão, que aí vai para Curitiba, chega lá em Ponta Grossa, eu posso pegar um avião até Manaus e vir para Maringá e pegar mais um busão aí para chegar finalmente em Ponta Grossa. O caminho que eu peguei é problema meu. A variação do estado, o ΔU, é o mesmo. Só que um deles eu realizei muito mais trabalho, no outro menos. Pegou? Então, como Q e W são função de caminho, eu preciso calcular para cada um. Mas ΔU e ΔU A do caminho A e o ΔU do caminho B, eles têm que ser iguais, porque o estado final e inicial são iguais. É a mesma variação. Não peguei nem na calculadora ainda e já cheguei a muitas constatações. Tá entendendo como a química é legal pra caramba? Principalmente a fisicoquímica. Olha só. Se eu já sei que o ΔU do processo A e o processo B são iguais a zero, são iguais, eu preciso só calcular o trabalho, né, no processo reversível, né, aqui, ó, caminho A. Eu preciso calcular o W e o Q e o ΔU para o processo A. Então, vou colocar antes aqui a equação do trabalho da expansão isotérmica irreversível. Menos nRT, ln de V2 sobre V1. Coloquei todos os valores. 1 mol constante dos gases perfeitos já em Joule, aqui embaixo. 292 Kelvin. 20 litros por 8 litros, e aí vai cortando todo mundo com todo mundo, que é igual ao resultante já está em Joule aqui, fazendo toda essa multiplicação, menos 1 vezes 8.3, 292 sobre o ln de 20 sobre 8, maravilha, aqui ó, menos 2,22 vezes 10 na 3 Joule. Lembra que 1 kg é igual a 1 vezes 10 na 3 unidades, né? 1 kg de batatinha é 1 vezes 10 na 3 gramas de batatinha, né? Será legal uma hora chegar numa feirinha e fazer essa brincadeira, mas 1 quilo, esse prefixo significa mil vezes, né? Então, beleza. Então, deu menos 2,22 quilojoules, né? Quilojoules de energia desprendida pelo sistema ao fazer uma expansão isotérmica reversível. Poxa, o que eu comecei a falar antes de chegar no ponto máximo ali de explicar o exercício? Que num processo isotérmico irreversível, né, primeiro que eu escrevo ali a equação da primeira lei da termodinâmica, ΔU igual a Q mais W. O W eu já achei? Já achei. W é menos 2,22 kJ. Já achei isso daí. Já calculei. Achei não. Calculei, não achou nada. E se achar, devolve, né?
Tem que calcular a parada ali para ver. Mas eu não falei lá no início que esse ΔU é igual a zero quando o processo é isotérmico reversível, porque o sistema ele não está isolado com paredes adiabáticas, isolantes perfeitos. Não, ele está permitindo a entrada de calor. Então, para que o ΔU permaneça constante, que é isso quando a galera da matemática fala tal coisa é constante, quer dizer que essa variação tem que ser igual a zero, é isso. Então, para esse ΔU ser igual a zero, o Q tem, essa expressão Q mais W tem que ser igual a zero. Ou seja, se Q mais W é igual a zero, Q é igual a menos W. Simples assim. Porque eu só passei o W para o outro lado ali, já era, tá feito. Então, se der, é isso que eu acabei de falar, né? Calma aí. Aqui. Se ΔU é igual a Q mais W, e se o processo é isotérmico irreversível, portanto, esses três pontinhos aqui, o ΔU é igual a zero, e isso é igual a Q mais W, portanto, Q é igual a menos W. O W estava lá para lá no lado direito positivo, foi para o outro lado negativo. Então, o sistema realizou o trabalho, precisou de 2,22 kJ para que a energia interna dos átomos do gás ideal não mude, ele precisa receber a mesma quantidade em forma de calor. Então ele ganhou aqui, ó, esse valor aqui embaixo, 2,22 é o calor que entrou no sistema como calor, né? Então, perceba que dá certinho se você pegar o valor do trabalho de expansão isotérmico reversível menos 2,22, coloque aqui nessa equação aqui embaixo, menos 2,22, menos com menos é mais, o calor é positivo 2,22. Se errar os sinais aí, você erra isso daqui. Errando isso daqui, fica meio difícil te dar 10 na prova, que é a minha intenção, tá? Porque a energia interna precisa ser igual a zero, ele realizou, só que mas por que não está negativo aqui, Glaucio Regis? Porque tem essa flechinha aqui indicando que ele expandiu, que ele realizou um trabalho de expansão, então é como se esse trabalho saísse do sistema, né? Por isso tem aquela flechinha indicando saiu 2,22. Na maneira algébrica a gente coloca menos 2,22. E aqui entrou 2,22, tá? Então só para indicar isso para vocês, uma representação pictórica aí do que aconteceu, tá? Ufa, já tô quase lá, né? Já tá bem mais legal. Eu não sabia nada, agora eu já sei o que o ΔU, ΔU para esse daqui é zero, que é uma expansão isotérmica reversível. O W é o menos 2,22 kJ. E o Q é igual a positivo 2,22 kJ. Já cheguei, que era o que está pedindo aqui, determine, tá tendo umas explosões aqui do lado da casa, muito estranho. Aí tem uma construção aqui, tá meio feio. Determine o trabalho, o calor e a mudança de energia interna para os dois caminhos. Para um caminho eu já sei. Agora é que é o problemão aqui. Caminho A já está resolvido. Caminho B é uma alternativa para o caminho A, sempre é. O caminho B são dois subcaminhos. Duas etapas. O que é a primeira etapa? O gás ele esfria a volume constante. Tem uma coisinha aí implícita, tá? Vou até deixar aqui, volume constante, até que a pressão atinja 1,2 atm. Na etapa 2, ele é aquecido e se expande contra uma pressão externa constante igual a 1,20 atm, até que o volume atinja
20 litros. E a temperatura, ó, aqueceu, mas a temperatura tá 292, que é a temperatura inicial. Tá? Então, mesmo aquecendo, é justamente para a gente simplesmente conseguir chegar no mesmo ponto final. E aí pergunta, determina trabalho, parará. Então, qual que é o passo? A etapa 1, o gás esfria a volume constante até que a pressão atinja 1,20. Então, aqui, ó, etapa 1, esfriamento em volume constante. Está representado como um gráfico aqui, ó. Tá vendo que tem um gráfico que está relacionando a pressão em relação ao volume? Então, só foi realizado essa diferença de pressão, só foi diminuída a temperatura do sistema, e isso fez com que a pressão dele diminuísse, mas a volume constante. Daí sei lá como é que fizeram para o sistema, mas eles fizeram um trabalho nulo. Por quê? Porque menos P externo vezes ΔV é igual ao trabalho realizado. Olha ali o eixo do volume. Tem mudança de volume? Não. Isso daqui é igual a zero, então nada de trabalho é realizado. W é igual a zero da etapa 1. Aí na etapa 2, vocês vão ver só porque eu estou falando só de trabalho. Na etapa 2, então, ó, desci o sistema, desceu nada, né? Diminuir a pressão do sistema de 3 para 1,2 a volume constante. Olhem esse gráfico, agora olhem o próximo gráfico. E aí, naquele volume, eu fiz um processo, depois de resfriar, eu faço um processo de aquecimento e aí ele se expande de 8 para 20. Então, esse gráfico aqui embaixo é a somatória dos últimos dois gráficos, da diminuição da pressão a volume constante e aí do aumento do volume à pressão constante. Então, o somatório me dá a área que é o trabalho realizado nos dois processos. Eu tenho que somar os dois processos. Mas antes eu vou fazer só aquecimento e expansão. Eu não aqueci o sistema de uma certa forma a fazer com que o trabalho realizado fosse um trabalho contra uma pressão externa constante. E isso, está quase terminando, e isso me dá esse ΔV aqui, né, de 8 até 20. Então, final menos inicial, a pressão externa constante. Resultado, 14,4 litros vezes ATM, que convertido para Joule me dá 1,46 kJ. O trabalho, então, dessas duas etapas, etapa A e etapa B, é o somatório dos dois trabalhos. Então, o caminho B e, portanto, também o caminho A, eu sei que se eu somar os dois, eu tenho trabalho em todo esse processo dos dois caminhos. Então, 0, que era o trabalho anterior, mais menos 1,46. Então, o trabalho para os dois caminhos é esse menos 1,46 kJ. Pronto, calculei o trabalho da etapa 2. Só que, a hora que eu mostrei isso daqui para vocês, notem que se eu falei que aqui o ΔU é igual em ambos os caminhos, quer dizer que a variação da energia interna pelo processo B foi igual à variação da energia interna do processo A. E aí, essa variação da energia interna dos dois processos, ou seja, para o caminho tanto A quanto B, eu tenho que fazer com que isso aconteça. Então, ΔU no processo A não foi igual a zero, por causa que não era uma expansão isotérmica reversível, era. Então, isso também tem que ser igual à variação interna a variação da energia interna do processo B. Portanto, se eu sei que no processo B o sistema realizou trabalho, quanto de trabalho que foi? Foram duas etapas, né?
mas eu tenho aqui o valor 1,46. Então, se ΔU B é igual a Q mais W, isso aqui é igual a zero, tem aqui, né? Q tem que ser igual a menos W, do mesmo jeito que eu tinha mostrado lá para outra equação. Então, aqui eu tenho 1,46 kJ de calor que tem que ter entrado no sistema. E aqui também embaixo está aquela mesma representação de quanto de trabalho saiu e quanto de energia interna, aliás, de quanto calor entrou. Então, esse foi um exercício bem complexo que trabalha a totalidade dos conteúdos que eu apresentei até agora, porque tem a noção de variação de energia interna, tem a noção da quantidade de calor desprendido e de quantidade de trabalho realizado, e combina tudo isso com uma das coisas que eu já falei bastante, mas nunca usei no exercício, que é o conceito de função de estado. A função de estado que possibilita calcular, né, essa diferença na propriedade que seja em relação somente a essa diferença do estado como que se encontra no sistema, tanto no final quanto inicial. Quando eu fiz isso e também complementei com aquela ideia que a variação da energia interna, ela para um processo isotérmico irreversível é igual a zero, e quando eu faço o mesmo processo, chegar no mesmo ponto final, só que de duas formas distintas, eu consegui calcular o ΔU no processo isotérmico reversível de uma maneira bem simples, porque o meu estado final e o estado inicial ali vão se manter tanto no processo A quanto no processo B, mas eu consegui calcular o que? O ΔU, que é igual a zero, a quantidade de trabalho que eu usei aquela equação lá, menos nRT ln VF sobre VI, e por tabela eu consegui a quantidade de calor que precisou entrar no sistema para que ele conseguisse realizar trabalho. Quando eu fui para a etapa B, eu parti da premissa que a variação da energia interna também tem que ser igual a zero, só que isso eu deixei por último. Mas eu fiquei calculando os processos de expansão, os processos de realização de trabalho de duas maneiras distintas, a etapa 1 e a etapa 2. Você poderia ter infinitas etapas, quaisquer etapas, mas na última etapa você observa que o estado do teu sistema é igual ao estado final no caminho A. E aí eu consigo, por consequência direta do fato que se a energia interna é uma função de estado e lá no processo reversível isso aí foi igual a zero, também tem que ser válido para o processo B, também tem que ser válido para o caminho B. E aí, claro, eu calculei as duas realizações de trabalho pelo sistema. Como o ΔU é igual a zero, então aquela quantidade de trabalho realizado foi a quantidade de calor consumido pelo sistema. E aí chegamos a essa tabelinha aqui. Tá? Essa tabelinha aqui elenca, né, faz um resumo para você, bem bonito, bem legal, de quais que foram a quantidade de calor e de trabalho que fluiu ali pelo sistema e a variação da energia interna. Então é isso que eu acabei de falar. Os dois processos, o caminho reversível e o irreversível, tem o ΔU igual a zero por causa que o estado do qual as moléculas apreciaram lá no fim, né, que era esse diagraminha aqui que eu fiz, que eu fui mostrando para vocês qual que era a temperatura, a pressão, volume. Nos dois caminhos eu cheguei no mesmo estado para ambos os caminhos. E então eu consigo fazer com que essa igualdade ali seja a verdadeira. Obviamente, lembrem que quando eu apresentei o que era um processo reversível, a expansão isotérmica reversível, eu falei que essa é a forma como o sistema tem de realizar trabalho que mais desprende energia, é mais custoso energeticamente. Então, aqui também faz lógica, né? Quando eu olho o W, eu percebo menos 2,22 kJ é maior do que menos 1,46.
Então, também permanece a lógica aí que o caminho reversível desprende mais energia. E aí, por consequência do que o ΔU é igual a zero, eu chego na quantidade de calor que fluiu pela fronteira do meu sistema. Esse exercício foi longo e foi complexo, eu sei, mas é uma forma bem legal de endereçar vários conteúdos do que a gente já viu. Beleza, pessoal? Então, fiquem bem. Por essa semana eu já não vou mandar mais nada, tá? Semana que vem, dia 20 de junho, eu ainda vou fazer mais uma aula online e eu vou continuar com o conteúdo. Mas para hoje só foram esses exercícios que eu acho que ajuda bastante. Perfeito? Então, bons estudos. Assistam esse vídeo mais de uma vez, tenho certeza que vocês vão fazer. E se cuidem.